Boa noite a todos. Aqui quem fala é Abonitá Mukutalo Fangê, sacerdote de religião de matriz africana, aqui do Inzoxo Mucumbo Roça do Paraponga. Sou Abonitá, tenho este posto no Alaquetua Xairá, Batistini. Sou capoeirista, sou músico, sou sambista e sou sacerdote de Candomblé. Hoje estamos aqui para fazer um programa, tudo no improvisado, não deu tempo de eu me organizar. Até peço desculpas que eu tentei aqui fazer um programa linkado no YouTube e não consegui, não é? Espero que semana que vem eu consiga fazer isso. Então hoje está só no Facebook. Depois eu compartilho esse programa no YouTube, não é? E aí todo mundo pode assistir. Então, boa noite, Aueto, Silvia, minha filha, Mulendure. Hoje nós vamos falar sobre Exu e Pombagira, esses catiços que nos protegem, esses catiços, essas entidades, Macuizam, Macuiu, Alexandre, essas entidades que são denominadas de várias formas. Há quem diga que é o povo da rua, há quem diga que é o povo da porteira, não é? Então são várias denominações sobre Exu e Pombagira. Eu digo que para mim eles são pais, como Orixá, como Iquice, eles são nossos ancestrais e são nossos pais, nossas mães, que nos protegem. Então vamos falar sobre isso hoje. Não consegui nenhum convidado para hoje, porque eu tive muitos afazeres aí na semana e acabou não acontecendo, mas já vou anunciando aqui para o próximo programa, segunda-feira que vem, dia 14, nós vamos transmitir do Angoleiro Sim Senhor, que é o Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Senhor, no qual o mestre Plínio, que é o responsável pelo Angoleiro Sim Senhor, estará comigo dando entrevista, falando sobre Capoeira Angola, falando sobre a trajetória dele na capoeira, falando sobre o trabalho dele de Capoeira Angola, falando sobre capoeira no mundo, na Bahia, no Brasil. Será semana que vem, dia 14, segunda-feira, às 20 horas. Inclusive, ele fará lá uma coisa especial, fará uma roda, e nós vamos discutir sobre os assuntos da capoeira. Então eu espero vocês. Segunda-feira que vem o tema será Capoeira Angola, pelo mundo, nós vamos tratar. Mas hoje o tema é Exu. E eu vou saudar meu pai Tranca-Rua das Almas. Eu vou saudar o Exu Jambo. Eu vou saudar meu pai Giramundo. Eu vou saudar o Exu Pingo de Fogo. Eu vou saudar meu pai Cumimbará, que é quem, como sempre digo, quem minha base, quem coloca comida na minha mesa, quem me ajuda a criar meus filhos, quem cuida da minha casa, quem cuida da minha vida, meu pai Cumimbará. Então eu vou fazer uma cantiga rápida aqui de abertura para saudar eles e que eles estejam aqui junto comigo, vendo esse trabalho que a gente está fazendo em prol da religiosidade e da cultura, não é? Oh, viva as almas, viva a coroa e a fé, ele é o Exu das almas, ele é Tranca-Rua de fé. Oh, viva as almas, viva as almas, viva a coroa e a fé, ele é o Exu das almas, ele é Cumimbará de fé. Oh, viva as almas, Laroie Exu, Laroie Pombagira, Laroie Exu, Laroie Pombagira. Bom, vamos começar a falar sobre Exu e Pombagira.
Veja bem, nós não somos donos da razão, nós não somos aqui os únicos donos da verdade. Eu falo a minha verdade, o que eu aprendi, o que eu vivo, o que eu tenho por convicção, né? O que eu aprendo na vida espiritual, o que eu aprendo no mundo, mas eu não sou o dono da verdade. Então, eu vou dizer aqui a minha concepção sobre as coisas. E gostaria que os sacerdotes, que os filhos de santo, que os filhos de fé participassem e falassem sua opinião, e falassem, quem tem alguma coisa a me perguntar, que perguntasse aqui durante a transmissão, mas que falassem sobre a sua opinião, né? Às vezes diverge da minha, diverge do meu conhecimento, porque tem várias formas de ver uma única coisa. Então, existem várias formas várias versões de uma única coisa, não é? Então, cada um tem seu conceito. Eu digo aqui a minha verdade. Não sou dono da verdade do mundo, eu digo aqui a minha verdade. Então, o que eu aprendi ao longo da vida, o que eu aprendi com meu pai de santo, o que eu aprendi com meu pai carnal, que é pai de santo, o que eu aprendi com minha mãe carnal, que é mãe de santo, o que eu aprendi com pessoas mais velhas, o que eu aprendi com minha mãe Elza, o que eu aprendo hoje com minha mãe Luizinha, meu pai Carlinhos, minha mãe Daniele, meu pai Gilberto, a quem eu peço bênção, o que eu aprendi com o pai Perso e muitos outros, é o que eu transmito aqui. E então vamos começar pela origem dessa entidade dos Exus e da Pombagira. Não é? Eu falei no programa passado, eu dei uma passada por esse tópico, porque foi o primeiro, né? Foi um programa meio piloto, meio para testar como é que eu me entender como que fazia isso. A origem do Exu e de Pombagira é assim. Exu é um orixá vindo da África, da África Nagô, da África Yorubá, não é? É um orixá muito importante, como todos os outros. E é um orixá da comunicação, é o orixá que é o Onibodê, é aquele que abre as portas, né? É o comunicador, é o que leva a mensagem para os outros orixás. Existem muitos itãs que contam sobre Exu, a intervenção dele em todos os assuntos. Então é um orixá que é muito próximo do ser humano. Muito próximo, porque sem Exu não se faz nada. Sem Exu, orixá, estou dizendo. Porque ele é o mensageiro dos outros orixás. Então, quando você vai fazer qualquer coisa no candomblé, qualquer coisa, se reverencia, se pede permissão, faz as oferendas a Exu primeiro. Porque tem os itãs que contam, os itãs, as histórias, as verdades iorubás que contam sobre Exu. Então ele é um orixá muito ligado ao ser humano, muito perto, muito próximo do ser humano. E no Brasil, né, quando os negros chegaram, primeiro os negros banto, depois os iorubás, foi constituída uma nova maneira de fazer o candomblé, né? Foi de fazer a religiosidade africana. E nessa nova maneira nasceu primeiramente o caboclo, que é a mistura do negro com o índio, do índio com o branco e com o negro, é uma mistura de culturas e de raça, é o caboclo. Que o primeiro caboclo é o caboclo de pena, né? É o caboclo que é o índio mesmo. O negro foge da senzala, vai acaba indo para as matas e chega numa aldeia indígena, e quando não
oprimido pelo, né, quando não é rejeitado pelos indígenas, quando ele é aceito, tem a mistura de cultura ali, disso nasce os primeiros quilombos, né? É a mistura de raça, de cultura, de povo, que é oprimido, que é rejeitado pela sociedade, né? Pelos escravocratas, e cai no mato e se juntam. Então nasce a primeira entidade brasileira, que é o caboclo de pena. Pois, com o passar do tempo, isso foi evoluindo e depois de bastante tempo foi na região Nordeste, isso sempre na região Norte, Nordeste, não é? Nasce Motumbaxé, Motubá, meu irmão Ricardo, salve meu pai Tranca-Rua das Almas. Nasce o caboclo de couro, que a gente fala, o caboclo boiadeiro, o caboclo vaqueiro, que é o sertanejo, que é aquele que lida com o gado, que lida com a pecuária. Depois disso, essa informação eu vim confirmar, porque eu sou um súdito, eu sou um fiel do candomblé e dos seus dogmas, e eu aprendo muito com meu pai, com o Imará, que é um Exu, como diz minha mãe Daniele, do Axé Batistini, é um Exu muito evoluído. Nós vamos falar sobre isso depois. Seu Comimbará escreveu esse livro, que é Sabedorias e Mistérios de uma Grande Entidade. Quem escreveu realmente foi Titilolá e Aquindele, que são meus filhos. Mas seu Comimbará que ditou esse livro, que contou as histórias dele nesse livro. E estou fazendo a divulgação aqui para quem tiver interessado, entre em contato nesse livro do seu Comimbará. Ele conta nesse livro que, com o passar do tempo, né, depois dos caboclos vaqueiros, é como se fosse assim a coisa mais urbana. A gente, me desculpe, eu não soube tirar aí o WhatsApp, os anúncios aí do WhatsApp, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas eu vou aprender, né? Eu vou chegar lá, a gente vai evoluir aí. E houve uma transformação. Então o caboclo boiadeiro era uma coisa, o caboclo cacique, caboclo boiadeiro, era uma coisa do sertanejo e tal. E tinha um povo que, isso daí é meio rural, né? E tinha um povo que vivia na cidade. Boa noite, irmã Leia, Motumbaxé, Motubá. Salve seu Tranca-Rua das Almas, Vitória. Então, o que houve? Então, novos ancestrais, porque os índios, os caboclos são nossos ancestrais brasileiros. Novos ancestrais nasceram, especialmente, como disse eu Comimbará no livro Sabedorias e Mistérios de uma Grande Entidade, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, onde nasce, é oficializado a criação da Umbanda no Brasil, né? Porque a Umbanda já existia. Então lá o Rubens, do caboclo, se eu não me engano, até lembra o nome de Exu, que é a primeira casa de Umbanda no Rio de Janeiro, não me lembro agora, está aqui no livro. Então aí lá nasce essa entidade, vamos dizer assim, é criado uma entidade que é um ancestral mais recente, mais urbano, um ancestral que vive nas cidades, que vive mais próximo da civilização. Porque o índio é lá do mato. O vaqueiro, o Motubá, Rosângela, Motumbaxé, o vaqueiro, o boiadeiro é lá do campo. Então, e tem a cidade, né? Então, as pessoas passam a única certeza da vida é a morte. E tem as pessoas na cidade que fazem sua passagem e recebem uma missão de voltar de forma espiritual
para ajudar seus descendentes, ajudar as pessoas, ou simplesmente voltar. E essas entidades começaram a vir no terreiro de Umbanda. Como a nossa cultura foi massacrada, foi oprimida, se acostumou a fazer uma associação, a fazer o chamado sincretismo. O sincretismo é associar, por exemplo, um santo católico com um orixá. E Ogum é São Jorge ou Santo Antônio, que não é São Jorge, é São Jorge. Laroie, salve Exu Kumimbará, Samanta, minha esposa, que eu amo muito, obrigado por estar assistindo, obrigado pelo apoio. Então, nasce essas umbandas por ter associação, né? Que essa entidade que vem, ela é mais recente, vamos dizer assim. Às vezes não, mas ela se porta como sendo mais recente, porque ela cuida dos assuntos e das pessoas mais próximo, então ela é mais próxima do ser humano. Ela é uma entidade que vem, é um ancestral que vem e que, dito na Umbanda, ele limpa a sujeira, ele trata de assuntos mais pesados, vamos dizer assim, assuntos mais cotidianos. Então, alguém sincretizou essa entidade, esse ancestral, com Exu. Porque Exu trata mais próximo do ser humano do que os outros orixás. Então, alguém sincretizou esse ancestral com o orixá Exu. E, na verdade, não é. No Salele se ilumina. Que bom que você está assistindo alguém do Enzo, mesmo afastada, né? Do Enzo Sumucumbo, mas filho é para sempre. E pai é para sempre. Seja bem-vindo aí. Porque o orixá Exu, como eu disse no começo aqui, ele é o próximo do ser humano. Então ele cuida do trabalho, ele cuida da sexualidade, ele cuida do ser humano bem mais próximo. Então o Exu, essa entidade, esse ancestral, que é uma pessoa que passou, né, que a gente fala no Candomblé, que passou para o outro plano, passou para o plano espiritual, uma pessoa que morreu e que foi uma grande pessoa, que tem uma grande sabedoria, porque geralmente essa pessoa precisa ter o que é ser uma grande pessoa? É ser um líder, é ser uma pessoa que influencia as outras pessoas, é ser uma pessoa sábia, é ser uma pessoa com uma luz espiritual, que ele, né, faz a sua passagem, ou seja, perde a vida, né, a vida terrena, a vida corpo terrestre, e vai para algum lugar que eu não sei, que eu nunca fui, e lá ele tem uma certa evolução e recebe uma missão de voltar. Então ele volta e se manifesta no corpo de alguém. E aí algum sacerdote falou isso, onde foi associado a palavra Exu, né, que é o Exu Orixá. Exu Orixá é como Ogum, como Oxóssi, como Inhaçã, como Oxalá. É um orixá, tem uma origem africana, uma origem iorubá, tem a cidade, tem os itãs, é uma divindade. Esse ancestral que foi apelidado de Exu, ele não tem nada a ver, somente essa associação. Dentre as outras entidades, é cuidar mais de uma que seja mais suja. Ele também é um mensageiro das outras entidades, ele é aquele que recebe a informação e passa para as outras entidades.
ele é aquele que toma conta da porteira de um lugar. Então, ele é aquele que é associado aos caminhos, à encruzilhada, não é que Exu, Orixá, dos caminhos, é o dono da encruzilhada. A encruzilhada representa um ponto de reflexão da vida, onde você reflete se você vai, se é melhor você ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. E o Orixá, compartilhem, falem que a gente está fazendo aqui o programa, compartilhem, por favor. Quanto mais pessoas assistir, eu acredito que mais informação chegará e melhor será para todos. Então, o significado da encruzilhada é esse. E aí você chega na encruzilhada da sua vida, você dá oferenda a Exu, eu digo enquanto Orixá, você dá uma oferenda a Exu para que ele te direcione, se você está confuso, o melhor caminho que você tem a seguir. E essa entidade, esse ancestral, que é o catiço, que é um ancestral, é uma pessoa que viveu, então ele não é uma divindade, né? Também é associado, Vanessa, Motumbá, Xé, Motumbá, também é associado à encruzilhada, aos caminhos. Então, essa é a junção. Motumbá, Xé, Motumbá, aqui dele, meu filho, que bom tá assistindo, família chegando. É assim, a gente tem que apoiar as pessoas, a gente tem que dar esse apoio e aprender também, porque saber não ocupa espaço. Eu humildemente estou falando a minha verdade aqui e acredito que estou dando esclarecimento para muita gente. Ou para quem está assistindo, não importa se é muita gente, o que importa é que tem alguém assistindo. Então foi associado e a semelhança que tem é somente essa, não é? Exu Orixá, Exu Catiço, é Exu Catiço, certo? Já Pombagira, como eu disse na semana passada, por que esse nome Pombagira? Esse nome vem da cultura banto, de Pambungila, Pambu Ungila, Senhor dos Caminhos, que é a divindade banto, um inquice, uma divindade banto, que cuida dos caminhos, que o elemento é o fogo, que cuida do ser humano muito perto. Então há muita semelhança com Orixá e Exu, certo? Então é o primeiro a ser cultuado, a ser louvado dentre os orixás. Laroye. Dentre os orixás é o primeiro a ser cultuado. Então ele foi sincretizado, foi associado a Orixá Exu, assim como o Vodum Elegbara, que vem dos Fons na África, né? Aqui é Gigi. O Vodum Elegbara. Eles dominam o mesmo panteão. Então, Pambungila é uma divindade masculina que toma conta dos caminhos, que em certas raízes do candomblé de Angola se faz na cabeça, em outras raízes não faz Pambungila, faz um lugar, não se inicia na pessoa. Em Bajunchá inicia Pambungila com seus caminhos. O que aconteceu? Como tem homem, tem mulher, tem ancestral masculino e tem ancestral feminino. E começou a se manifestar o ancestral feminino também. E alguém, como existe o Exu, alguém fez alguma associação e chamou de Pambungila, é Pambungila que chegou aí. Pombagira, e foi mudando, transformando, virou Pombagira, que são as senhoras, as mulheres. Então, assim, a associação que tem, a origem do nome são essas. A origem deles se deu, como diz meu pai Comimbará aqui, Motumbá, Xé, Motumbá, Vinícius, sabedorias e mistérios
de uma grande entidade. Ele conta isso nesse livro porque ele é uma entidade. Então ele passou por todo o processo, ele sabe o que eu não sei, porque eu sou um ser vivo, né? Eu estou aqui. Ele é um ancestral, então ele sabe o que tem em algum lugar que a gente sabe onde é, que a gente não conhece, e eu não quero conhecer tão já. Então, ele diz aqui que os primeiros Exus, as primeiras pombagiras, vieram nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, não é? E veio aquela entidade nas umbandas, de origem de umbanda. Sim, Selomina, pode perguntar. Eu pretendo, no fim do programa, responder as perguntas, mas como eu não me organizei hoje, não tem nenhuma caneta aqui, eu não tenho como anotar e eu vou me perder. Então faça a pergunta que eu respondo. Nas umbandas apareceram essas primeiras entidades. Não é que chegou lá um ancestral e falou com essa associação do Exu: eu sou tranca-rua das almas, eu sou tranca-rua de Imbaré, eu sou tranca-rua, eu sou Exu tranca-rua. Aí chegou uma outra entidade, eu não sei se é entidade ou se o sacerdote colocou: eu sou Exu veludo, porque ele usaria uma capa de veludo. O veludo é preto. E a cor de Exu é preto vermelho, geralmente. Por que a cor de Exu é preto vermelho? Porque a cor de Pambugila é preto e vermelho. A cor de Pambugila é preto vermelho, é um cinza. Existe uma qualidade que carrega um cinza. Então houve uma Motumbaxé, Motumbá, cara. Houve uma mistura, uma milonga, a gente fala no banto. Uma milonga é mistura, né? E a cor do Exu da Pombagira é preto e vermelho. Honradamente, meu pai com Mimará me mandou. Eu nunca coloco isso no pescoço, nunca. É a primeira vez que eu estou colocando. Ele mandou colocar as contas dele para fazer o programa. Percebe que aqui, ó, a conta preta. Então é a cor deles. Então nasceu. Aí veio a primeira pombagira que falou: eu sou Maria Padilha. Veio a pombagira que falou: eu sou Maria Mulambo. E assim foi. Eles foram se apresentando: Exu Caveira, Exu João Caveira, Exu Marabu. Com certeza esse nome tem a ver com expressão iorubá. O Exu Tiriri, como eu disse semana passada, Exu Tiriri, existe um Exu, Orixá Exu, na qualidade de Tiriri Lonã, que é um Exu muito ligado ao Orixá Ogum, é um Exu muito ligado a Onã, que é o caminho, Tiriri Lonã. Esse Exu se inicia, é uma divindade do panteão. Porém, quando Exu Orixá se manifestava em algumas casas, em algumas raízes, era permitido. Exu fumava, Exu Orixá fumava charuto e tomava uma certa bebida, né? E naquela época até dava consulta, conversava com pessoas, né? Que o Orixá conversa assim, agora o Orixá é muito iniciado há muitos anos, quando é um pai de santo, uma pessoa com muita idade de santo. O Orixá conversa, o Orixá fala, dá um conselho, fala uma bó para a pessoa passar. E alguém viu isso, não é? Alguma entidade viu isso, algum filho viu isso. Quando chegou um ancestral desse no corpo de alguém, ele virou e falou:
E tudo isso é assim. Esse princípio foi fundamental para o culto de Exu e Pombagira. Porque todos esses nomes vêm de 100 anos atrás, não é? Com a estrutura da Umbanda. E assim. Então, por exemplo, chegou lá o Exu, seu tranca-rua, o primeiro. Aí, uma outra entidade, um outro ancestral, em um outro médium, talvez tenha se inspirado, talvez tenha se seguido o exemplo, e ao incorporar, num dado certo momento, ou batizado pelo sacerdote, ou sacerdotisa, ou ele mesmo dando seu Mameto Luidibe, Zandiô, minha velha, eu quero fazer uma entrevista com a senhora sobre esse assunto que nós estamos falando, para a senhora falar um pouquinho, ensinar um pouquinho para a gente sobre seus Zé Pilintra, sobre a sua visão sobre Exu e Pombagira. Então, em homenagem a esse, falou, eu sou tranca-rua das almas. E isso é a minha verdade, gente. Isso é o que eu aprendi com meu pai, com o Mimará, aprendi na minha história de vida aí. Então, homenageando ou qualquer coisa assim, mas ele não é a mesma pessoa. Então, não existem várias Marias no mundo, não existem vários Joões no mundo, não existem vários Pedros no mundo, não é? Quando uma criança nasce, eu vou colocar o nome de Maria, porque Maria é mãe de Jesus. Carimbó, Touro Bravo, Aueto, Maria, mãe de Jesus. Então, vou homenagear Maria e coloco o nome na filha de Maria, certo? Mas a Maria da família Silva não é a Maria da família Oliveira, né? São duas pessoas diferentes com o mesmo nome. Então, o que acontece? Eu já leio, seu Lomina. Tem muitas dificuldades com o relacionamento no geral. Tem necessidade de colocar isso. Não, isso aí não é verdade. Não tem necessidade de colocar isso na frente, nada disso. Viu? Não tem nada disso. Então, então é assim. O tranca-rua, muito obrigado, Mameto Luidibe. Eu não sei como faz, mas existe uma forma que a pessoa pode falar aqui ao vivo comigo. Eu gostaria que se a senhora pudesse falar com a gente aí, seria maravilhoso. Então, na minha concepção, assim, existiu um primeiro tranca-rua das almas, ou tranca-rua, vamos falar tranca-rua, que é uma linhagem, né? Existiu o primeiro tranca-rua, que a partir dele aconteceu outros em homenagem, em inspiração, em devoção, enfim, mas são pessoas diferentes, que talvez tratam da mesma energia, do mesmo jeito, nos mesmos assuntos. Vamos dizer assim, por exemplo, eu sou de Ogum, eu sou de Nkosi. Então, eu sou de Ogum, eu sou de Nkosi. Então, outra pessoa que é de Ogum é parecida comigo, mas não sou eu sou o único, entendeu? É a mesma coisa. Então, eu sou de Ogum e meu nome é Anderson. Tem outro Anderson de Ogum, mas ele não sou eu, não sou ele. É a mesma coisa. Então, o tranca-rua não é o mesmo primeiro que incorporou lá há 100 anos atrás. Não é a mesma pessoa. Ele pode sim voltar aqui, ter uma missão de voltar e incorporar em alguém aquele primeiro.
Mas é muito difícil que isso aconteça. Ou seja, aí você vai numa gira de Exu e tem 3 tranca-ruas. Como é que ele pode estar em 3 pessoas ao mesmo tempo? Não tem como. Então são pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Então, se fez uma tradição com esses nomes: Tranca-rua, Tiriri, Exu do Lodo, Exu Veludo, Arranca-Toco, Treme-Terra, João Caveira, Exu Caveira, meu pai Zé Pilintra, como Mamento Luidibe está aí. Imagina que o primeiro Zé Pilintra, meu pai Comimbará conta aqui no livro Sabedorias e Mistérios de uma Grande Entidade. Ele conta que foi Cambono, que foi a pessoa que camboneou o seu Zé Pilintra, que ele conheceu seu Zé Pilintra em vida. Seu Zé Pilintra fez a passagem e seu Comimbará foi num terreiro de Umbanda e reconheceu o seu Zé Pilintra incorporando numa senhora. E conta no livro que seu Comimbará perguntou: mas é o senhor mesmo? Porque reconheceu a voz, reconheceu o jeito, o trejeito, não é? E acho que o seu Zé Pilintra se anunciou para ele como sendo Zé Pilintra. E ele conferiu que aquilo era a mesma pessoa que ele havia conhecido em vida. Então, esse seu Zé Pilintra que seu Comimbará conheceu, que foi o primeiro que incorporou numa senhora no Morro do Rio de Janeiro, tal. Será que ele passa em todas essas cabeças que incorporam de Zé Pilintra? Não, é a linhagem, são outras pessoas, outros antepassados que carregam essa linhagem, trabalham na linhagem de seu Zé Pilintra. Assim como Maria Padilha, Maria Mulambo, Quitéria, Pombagira Cigana, Pombagira Rainha, enfim, com todas essas denominações. E é bonito dizer que foi feito, que existe uma tradição dentro disso, né? Essa tradição é assim, tanto é que hoje em dia, quando as pessoas perguntam para as outras: você recebe Exu, você recebe Pombagira, você vira de Exu, você vira de Pombagira? Eu viro de Exu. Qual é o seu Exu? É Tranca-Rua, é Tiriri, é qual? Porque virou já como orixá. Como se falasse assim: eu sou de Ogum. Qual é o seu Ogum? Que qualidade que é? Na Bahia não se diz, né? Aqui no Sudeste é que fala até o... Bom, enfim, cada qual com seu qual. Mas qual é o nome do seu? Qual é o seu Exu? Não se pergunta qual é o nome do seu Exu. Qual é o seu Exu? Não é? Porque essa tradição se fez. E de certa forma, assim, isso até meio que deu uma monopolizada no assunto. Que tem pessoas que pensam: se não for Tranca-Rua, se não for Tiriri, se não for Marabô, se não for João Caveira, se não for, enfim, todas essas denominações, não é Exu. E não é bem assim. Porque existem várias maneiras desse culto. Porque esse culto nasce da Umbanda e ele foi se transformando ao longo do tempo. Tanto foi transformado que ele consegue, de uma certa forma, entrar para dentro do Candomblé. Como? Foram 2 processos. Um foi algumas pessoas... Motumbá Xé, Motumbá. Fábio, boa noite. Algumas pessoas que eram de Umbanda, não é? Que eram já, às vezes sacerdotes, às vezes só filho de fé e tal, que já se manifestava com essas entidades na Umbanda,
migram para o candomblé, se iniciam. E às vezes a casa que ele se inicia, o sacerdote que ele se inicia, as leis da casa que ele se inicia, não tira essa caminhada que ele já teve, não suspende, não prende, não porque há como, não é? Na verdade eu acredito que não há como. A entidade que diz, você não me quer mais, então eu que não vou vir, entendeu? Porque eu sou uma bênção e você não quer, eu que vou sair fora daqui. Então é permitido. Aí essa pessoa se inicia no candomblé, passa o tempo determinado para se tornar lá uma pessoa mais responsável, talvez um sacerdote, uma sacerdotisa. Ele abre a casa dele. Aí ele não largou da sua entidade, do seu tranca-rua. Ele abre a casa dele e continua fazendo o culto do seu tranca-rua. Automaticamente é uma mistura de coisas, também é uma milonga. Porque a Umbanda, por exemplo, a Umbanda começa, né, no Rio de Janeiro, eram pessoas que não tocavam como no candomblé. Não tocavam atabaque como no candomblé, como no candomblé Angola, como no candomblé caboclo, não é? Só que aí passa-se a tocar, aí vai acontecendo uma certa transformação, porque o Exu, quando começa a vir, nos começos do tempo da Umbanda, ele é associado a Exu, que é associado ao diabo, que não é. Para nós não existe diabo. Para nós, um único ser tem o positivo e tem o negativo. Então, um único ser, seja ele uma folha, uma pedra, um ser humano, um animal, ele pode estar no positivo, ele pode estar no negativo. Não existe um ser só, um ser ruim com um nome lá, diabo, demônio, Beuzebu, Satanás. Para nós, oriundos de candomblé, né? Não existe isso para gente. Mas é associado ao Exu, ao diabo, por conta das imagens. Sim, Alexandre, assim como existem ancestrais com a linhagem própria, exatamente. Por causa das imagens banto de Ungila, de toda sua família, algumas imagens até possuía aquelas imagens espalhadas na madeira, às vezes feita de barro, traziam chifre, traziam o tridente, como Netuno traz o tridente e não então foi associado. E houve também falta de informação nesses sacerdotes, sacerdotisas umbandistas, que também fizeram a mesma associação. Então, Exu e Pombagira passa a ser uma coisa do mal, passa a ser uma coisa que somente é para coisas pesadas. Aí fala a linha da esquerda. Por que a linha da esquerda? Porque a Igreja Católica, no seu lá no começo, tal, e isso vem até pouco tempo, eu não sei por que motivo, dizia que a pessoa não podia ser canhota, porque se a pessoa é canhota, ela é contra Deus. Tanto é que eu conheci pessoas que nasceram canhotas e se tornaram destras, porque a benção, Paulo Henrique, a benção, meu irmão, benção, meu Pai abençoe, que o Exu nos abençoe, benção sempre. Eu conheci uma pessoa que ela nasceu canhota, só que a mãe dela, fidelíssima e fiel a Igreja Católica, fez ela ser destra à força.
amarrava a mão dela quando ela começou a escrever, para ela escrever só com a mão direita, porque a pessoa que é canhota é contra Deus. Então passou a se chamar, como Exu associado ao diabo, é a linha da esquerda, como seja, é a linha do mal, é a linha, são os que fazem o mal e os que desmancham o mal. Eu acredito que isso é um grande mito. Eu não acredito nisso. Eles são entidades como todas as outras. Tem mais mais intimidade com certos assuntos, mais destreza para certos assuntos. Sim, eles têm. Mas eles não são só do mal. Mas a Umbanda fez essa coisa, e eles migraram para o Candomblé, fazendo dessa maneira. Então começou a se tocar no atabaque como se tocava para caboclo, axé, irmão, como se tocava para caboclo, e nasceram outras cantigas. Encosto lhe abençoe, Itajuí, seja bem-vinda, que bom, alguém do Isorro Mucumbo está assistindo, mais de uma pessoa, que bom. Ô Camila, Sucena, abraços, que meu pai abençoe a benção, saudade, um abraço em todos, que bom que você está assistindo. Então, foi migrado para o Candomblé, tanto é que a vestimenta de Exu e Pombagira, né, no começo da Umbanda, era calça, camisa de botão ou camisa, qualquer coisa, às vezes todo de preto, às vezes calça preta, camisa vermelha, às vezes camisa preta, axé, Wagner, às vezes camisa preta e calça vermelha, porque a cor de Exu ficou sendo preto e vermelho, e colocavam uma capa. De onde vem essa coisa da capa? Vem de épocas que na Europa houve uma época, né, em que foi modismo, foi moda usar capa. Então tem algum ancestral que vem disso e traz essa moda. Também seu Kumibará conta aqui no livro que aconteceu muito nessa época da Umbanda. Teve gente que foi ao cinema e assistiu Conde Drácula. E Conde Drácula é um morcego, e existe o morcego. Conde Drácula é um conde, é um homem bonito, sedutor, usa preto, vermelho e branco, e usa capa. O meu Exu vai usar capa. E aí foi nascendo essa coisa, só que foi se tornando sério, porque depois, tendo lá Macuyuco, Zandiô, irmão, seja bem-vindo aí, espero que goste. Porque depois a coisa da capa fica séria, não é? Ao ponto assim, um médium, quando entra numa casa, ele vai desenvolver, e quando ele desenvolve com essa entidade, com Exu, com a Pombagira, depois de muito tempo, ele tem a permissão de ter a sua capa primeira é simples, porque passa a ser como instrumento de fé, como instrumento de defesa, como tem as cantigas, se eu trancar a rua me cobrar com sua capa, quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa. Então a capa passa a fazer parte do culto, ser um objeto do culto, ser um objeto sagrado do culto, não é? Então eles vestiam assim como as pombagiras vestiam. Te amo também, Samanta, sempre, hoje e sempre. As pombagiras vestiam aquela roupa de Umbanda, né? A saia de Umbanda, não é? Às vezes vermelha e a batinha preta, às vezes a batinha branca e a saia preta, ou a batinha vermelha e a saia preta, ou vice-versa. Então a pombagira ali chegava, se ela tinha alguma
vamos supor, se tudo é ligado, né? A pessoa, como dizia o saudoso seu pai baiano, seu Valdomiro Costa Pinto, sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. É isso mesmo. Como dizia pai baiano, bom cavalo, bom cavaleiro. Então, vamos supor que se aquela pessoa era um médium mais velho naquela casa, tal, as entidades já trabalhavam há algum tempo, eram firmes, tal, recebia o direito de ter a capa. Então, a pombagira vestia aquelas roupas, como a roupa de baiana do candomblé, é diferente, né? Os modelos são diferentes de umbanda para o candomblé, mas, mãe Dani, mas é aquela roupa comprida, aquela roupa comedida, tal, que a pombagira vinha. E aí, ela foi usando suas joias, foi usando suas contas e tal, aí recebia a capa, que não é todas que podem, e na Umbanda, que é a origem, elas dançavam do jeito da Umbanda, porém a essência é a mesma. O que aconteceu? Isso migrou para o candomblé, não é? Houve uma transformação, que eu não estou dizendo que Exu e Pombagira são de candomblé, mas você vê hoje Exu chegar e se vestir como um caboclo, se vestir como em certas raízes, em certas casas, como um orixá, que é calçolão, calça bombacho, pano no peito, atracão ou laço, como queira, pano no peito, rodilha na cabeça. Não é? Isso já é uma tradição mais africana, não é umbanda. Então essa entidade passa a vestir assim. O atabaque toca como se toca para caboclo, que é os toques de Angola, que é monjolo, congo, muzenza, jungo, barra-vento, não é? E as cantigas são tocadas assim. Então, essa é a transformação que aconteceu. Essa entidade, ela transita entre o candomblé e a Umbanda. Porque como o meu axé, o filho de santo, axé Batistini, o Ilha Laqueitu Axé Irá, o pai contava e contou que, e é verdade, ele desenvolveu na Umbanda. Ele desenvolveu na Umbanda de Pai Caio Aranha, ele desenvolveu primeiro na Umbanda, né? E ele abriu a casa como um sacerdote de Umbanda primeiro, ainda em tenridade, ainda novinho. Ele já estava cumprindo a sua missão, porque seu Tranca-Rua das Almas já vinha, seu Sultão da Mata já vinha, Tia Maria já vinha. E seu Tranca-Rua das Almas, todos contam, todos sabem, que foi ele quem construiu, quem ganhou, quem fez toda a construção do Ilha Laqueitu Axé Irá, a construção física, eu digo, né? Ele que construiu tudo aquilo. E Pai Pécio foi para a Bahia, foi fazer santo, foi se iniciar no Cotorixá. Seu Tranca-Rua não foi embora. Seu Tranca-Rua não desapareceu, seu Tranca-Rua continuou vindo. Depois que cumpriu, seu Pai Pécio cumpriu o preceito, o tempo devido de preceito que não pode, um ancestral tá vindo. Macunzã Macuyucid, ele cumpriu o preceito e tal, seu Tranca-Rua voltou e até os últimos dias de vida do Pai Pécio, seu Tranca-Rua estava presente no Axé Batistini. Entendeu? Então, o Axé Batistini, que é uma casa de queto tradicional, cultua até hoje seu Tranca-Rua das Almas, todos os Exus, todas as pombagiras. Então, a entidade está transitando entre o candomblé e a Umbanda. Está transitando entre o candomblé e a Umbanda. Indiferente de nação, independente de lugar, ele está transitando entre o candomblé e a Umbanda. Então aí tem várias formas, várias maneiras de se cultuar.
Então, por exemplo, quando eu falei do nome Tranca-Rua das Almas, Chuveludo, seu Kumimbara conta no livro Sabedorias e Mistérios de uma Grande Entidade. Está à disposição, quem quiser entre em contato comigo. Ele conta que quando ele recebeu a ordem, a missão dos seus superiores para incorporar em mim, ele ia dar o nome de 7 facadas. Por quê? Ele já teve vida na Terra, não é? Ele conta a história dele, as vidas dele nesse livro, tudo, é muito interessante, viu, gente? Ele conta como nasceu, como fez a passagem, como voltou, como nasceu, como fez a passagem e como se transformou no que é hoje e como chegou nesse ponto. Então, ele conta aqui, ele iria dar o nome, porque quando ele é em vida, ele foi de Ogum, inclusive foi iniciado no Candomblé, de Exu e Ogum, Ogum e Exu, ele foi iniciado. Então, quando ele ia receber a missão de incorporar em mim, ele ia dar o nome de 7 facadas, também tem esse Exu. Sorteio do livro, irmão, meu pai Kumimbara não me autorizou, vamos ver para a próxima transmissão. Quem compartilhar mais aí, a gente pode pensar no assunto. Não sei como se vê isso, mas quem compartilhar mais aí a publicação, essa transmissão, a gente vê se faz um sorteio sim do livro do pai Kumimbara. Acho que ele vai autorizar. Então, ele ia dar o nome de 7 facadas, que não é? 7 é um número muito peculiar a Exu, que também pertence às outras entidades como Ogum, como Omolu, como Oxalá. Mas é muito associado a Exu e Ogum, né? Odi, é muito associado a Exu e Ogum. Sambuade. Então, ele ia dar o nome de 7 facadas. Só que houve os superiores dele, da aldeia de onde ele vem, como disse aí o Alexandre, na linhagem dele e tal, ele recebeu a ordem de dar o nome dele de aldeia, o nome da aldeia de onde é a nossa família, que é uma família, é uma aldeia e tem a família mesmo, como fala? Tem a família, né, da aldeia. Então, na nossa família, lá ele tinha o nome, ele recebeu o nome de Kumimbara, que significa mestre sábio guerreiro, grande mestre sábio guerreiro, protetor da sabedoria guerreira. O nome dele é uma mistura de nome de língua indígena, com Banto e com Yorubá, né? Kumimbara é uma mistura de tudo. Sim, Sidney. É uma mistura de tudo. Então ele recebeu a ordem de dar esse nome, Kumimbara. Então, a primeira vez que ele veio em mim, ele já deu esse nome, Kumimbara. Meu nome é Kumimbara. E é um nome diferente. Não é Tranca-Rua, não é 7 facadas, não é Chuveludo, não é Marabô. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o seu Exu, eu respondo assim: o nome do meu Exu é Senhor Kumimbara. Nossa, diferente. Só que aí, você vai lá no Nordeste, na Jurema do Nordeste, no Nagô, no Minajeje lá do Nordeste, você vai encontrar mestres, mestras, Exu com nomes assim. Você vai encontrar. Eu nunca fui no Nordeste, não sei nada de lá, não sei de Jurema, não sou juremeiro, não sei dos cultos que existem lá. Eu gostaria que alguém se manifestasse aí sobre essa coisa tal, que entra na linha dos Exus, né? Existem entidades com nomes assim, não é? Talvez seja uma autenticidade. E na nossa casa, ele prega isso.
Porque, por exemplo, o Exu que me criou, chama-se Jambo, Exu Jambo. Eu garanto a todo, quem não conheceu ele, não conhece outro. Quem não conheceu o Exu Jambo, não conhece outro. O Exu que me criou. Oi, Teca. Já é um nome diferente. Então, por exemplo, o nome das aldeias lá, Jambo, Jamboité, Cambuí, o Mestre. Oi, Érica, tudo bem? Enfim, e aqui em casa, o seu Cumimbará, meu pai abençoe a benção, minha sobrinha. Aqui em casa, meu pai Cumimbará deu nome diferente às pombagiras aqui, aos Exus daqui. Aqui é Tranca Tudo, tem a Dona Taimã, tem Saia Dourada, tem Cigana Bárbara, tem Dona Naja, tem Dona Labareda, enfim, minha gente, eu não estou desprezando ninguém não, viu? Eu estou falando aqui, eu não marquei, estou falando os nomes que vem à cabeça que eu lembro. Eu só estou querendo dizer que aqui tem os nomes das entidades são outros, a quem do que está acostumado. Agora é errado? Lógico que não, porque tudo tem coerência. Por exemplo, a Dona Naja, a filha dela é iniciada na minha mão para Cuiganga. Cuiganga é um inquice da linhagem de Matamba, que é um inquice que come com angoroméia. É um inquice que na linhagem do Bajunçara é o que é semelhante a Orixá Euá, só que ela é uma na linha de Matamba. Matamba é Oiá, Matamba é Inhaçã, Cuiganga. Então, ela também traz, por trazer a angoroméia, que é um outro inquice, que também pode ser considerado como tem muita semelhança com o Orixá Euá, porque é uma cobra angoroméia, tem angorô e angoroméia. Angoroméia é a cobra fêmea, angorô é a cobra macho. E Cuiganga come com angoroméia, então ela tem algum significado, com alguma coisa a ver com a cobra. Seu Cumimbará deu o nome na pombagira da filha dela, de Dona Naja. Naja é uma cobra. Entendeu? Então tem coerência, tem começo, meio e fim essa história. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Isso é errado? Não. Numa casa onde o Exu vem e se veste como os orixás. Sucena. Ele é o único mesmo. E se veste como orixás, né? Na sua origem, o Exu vestia assim, o Exu se portava assim, o Exu Catisca, eu digo, né? Não se portava assim, não se vestia assim. É errado hoje ele se vestir? Lógico que não. Entendeu? O que é errado é usar do nome da entidade, do Exu, da pombagira, usar mal, usar para banalidade, usar para coisas que eu não quero comentar aqui, que a gente sabe que acontece, não é? Coisas absurdas. Isso é errado. Isso é errado. A forma de culto, a forma de manifestação, nenhuma é errada. Eu sei que houve críticas com o seu Cumimbará que ele escreveu esse livro. Espera aí. Se ele, quando viveu, teve estudo, ele estudou. Ele conta no livro que fez 3 faculdades. Então ele estudou para fazer 3 faculdades. Então ele tem leitura, ele sabe ler, ele sabe escrever. Por que ele tem que esconder isso? Se ele recebeu uma autorização das entidades de um escalão maior, por que ele tem que esconder isso?
que ele sabe fazer isso. Ele está sendo menor, ele está sendo charlatanice, porque tem Exu que não tem, não é? Não tem leitura, tem Exu que não é como um caboclo, é mais chucro de cultura literária, mas são sábios demais na vida, em tudo, né? Então tem que ser assim, tem que ser tranca-rua, tem que usar preto e vermelho? Não, nada disso. Porque houve uma transformação, houve uma adaptação, houve uma adaptação nos tempos, né? Houve uma adaptação nos tempos. Então, já falei sobre a origem, vamos falar agora do que eles tratam. O que o Exu Pombagira trata? Então, você não vai chegar no orixá e falar assim, meu pai, eu tô apaixonado por ela, mas ela não me dá bola. O que eu faço para ela me dar bola? É meio complicado chegar num orixá, num inquice e conversar isso. Com o Exu, com a Pombagira, a gente tem mais uma liberdade, de conversar isso. O Exu e a Pombagira são atuais, né? São entidades que, como o Exu, Orixá, como Ungila, como Inquice Ungila, eles estão mais perto da gente, mais perto do ser humano. Então, eles tratam da nossa atualidade. Então você vai num Exu, vai numa Pombagira, você vai pedir que você está sem emprego, você vai pedir que está apaixonado pela sua vizinha, você vai pedir que você não está com apetite sexual, então ele vai te fazer alguma coisa, ele vai te falar alguma coisa para você fazer. E na verdade são grandes sábios que nos aconselham, que podem nos aconselhar, não é? O Exu e a Pombagira, eles são assim. Há aqueles que, se você chegar lá e der um presente para eles e falar, eu gostaria que o senhor fizesse isso, ele faz pelo presente. Não que ele se vende, não que ele se venda, mas a troca é o princípio com o Exu, com o Orixá Exu, com o Inquice Ungila, assim como o Catiço, né? A troca, o circular, a troca de energia, a troca de você vê, não se faz nada sem antes pedir permissão a ele e dar um agrado, né? Ao Wendel, a benção, irmão, a benção, meu irmão. Então, o Exu, a Pombagira, é a mesma coisa, eles são bastante próximos. Então, você pode sentar e conversar com o Exu, com a Pombagira, como se estivesse conversando com um amigo. Porém, eu acho bonito quando uma pessoa trata assim, meu pai tranca a Rua das Almas, meu pai comia barata. Quando senta na frente de uma entidade dessa e trata ele como sendo um pai, como sendo uma mãe, minha mãe, Dona Padilha, minha mãe, a senhora, sua bênção. Porque há um mito de que eles são do mal. Então, e também muito foi isso, porque eles mesmos falaram, não sou pai de ninguém, eu sou mãe de ninguém, eu estou aqui, sou só advogado, sou seu amigo, sou seu colega, tal, mas tem que ter um respeito, não é? Então, mas é uma entidade que você pode sentar, ou que você pode conversar de todos os assuntos, pedir todos os assuntos, que ele pode lhe atender. Não estou dizendo que ele vai lhe atender, ele atende se ele quiser, mas ele pode, a beça pererê, a beça olossai, a beça, meu irmão, ele pode te atender. Então isso são, ou seja, Exu e Pombagira trata de todos os assuntos. A função deles também é de levar mensagem, também é de proteger, não é? Também é de curar. Uma cantiga que eu gosto muito
Tava curiando na encruza quando a banda me chamou. Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu quebra a demanda, Exu é curador. Exu quebra a demanda, Exu é curador. Exu é curador. Se você for pedir cura para Exu, Exu dá. Se você for pedir cura para Pombagira dá. Então, essa é a função deles. Exu na atualidade, Pombagira na atualidade. Eu vejo aí, como eu disse, houve uma transformação, né? Hoje em dia, as festas de Exu, por exemplo, são eventos grandíssimos, eventos maravilhosos, que as pessoas vão como uma noite de gala, não é? As pessoas vão como numa noite de gala, as pessoas vão de vestido, vão chiques, finos, porque eles trazem alguns, né? Uns são simples, uns Exus são simples, umas pombagiras são muito simples também, trazem uma simplicidade, mas a grande maioria traz uma coisa de uma nobreza, né? Uma noite de gala, porque eles trabalham muito, eles trabalham um ano inteiro em certas casas, eles trabalham um ano inteiro. E aí tem um momento que tem que renovar a energia, e a festa, toda a festa, pelo menos nas casas de Candomblé, Umbanda não, ela é consequência de uma obrigação. Então, se faz uma obrigação para aquela entidade, né, faz as oferendas e depois tem a festa. Porque é uma renovação de energia. Então, tem festas maravilhosas. E aí a coisa foi transformando. Que é assim, gente. Existem cantigas hoje belíssimas que se canta para Exu e para Pombagira. Mas acontece uma coisa que a gente tem que também tentar colocar nosso ponto de vista. Toda a crítica é construtiva, seja ela negativa ou positiva. Então, por exemplo, eu vi aí aqui Sidney França disse aqui, essas velas antigas, coisas raras de se ver, hoje em dia não tem, né? Coisa rara de se ver hoje em dia. Então, sobre isso que eu quero falar. Quando a gente canta essas coisas antigas que são lindas, porque falam com pureza, com respeito, não fala, desculpa os termos que eu vou usar agora, não fala que a Pombagira é prostituta, não fala que não usa termos que depreciam a religião e a entidade. São cantigas maravilhosas, que quando um antigo ou quando um novo, quando alguém canta em certos lugares, é um fracasso. As pessoas cruzam o braço, não cantam, não bate palma, e você fica cantando sozinho. E a energia não flui. E a energia não acontece. Não é? A coisa não vai para frente. Porque uma festa, uma gira, é preciso daquela energia. Os cânticos são para os cânticos são quem canta, não é? Então, quando se canta uma coisa assim, dessa antiga, não tem sucesso nenhum. Aí eu costumo dizer que é só a paradinha de sucesso. Gente, eu penso assim, tudo tem uma tradição, e o culto de Exu e Pombagira também é uma tradição, que não é como o culto de Orixá, que tem que ser aquilo e pronto, acabou, né? É mais aberto para as pessoas colocarem a sua personalidade, como a entidade colocar a sua personalidade como existente,
não é? Ter a sua cara, como por exemplo, o seu Comunibará, é um Exu diferente. Né? É um Exu que você vai encontrar no Rio de Janeiro, na linhagem de malandro. Mas em São Paulo é difícil de ver. Então, não é que é errado as cantigas novas, eu só acho que a gente podia pensar, quando canta alguma coisa, falando que a pombagira é prostituta, a mulher da esquina, a mulher do... Veja bem, quando fala dama da noite, por exemplo, era o termo que se usava. Dama da noite, além de ser uma flor cheirosa, uma planta que de noite exala um cheiro muito, muito bom, mas que é venenoso se você cheirar muito, ficar fechado no lugar cheirando a dama da noite, pode dar problema. Então, desculpa onde eu estava. Dama da noite também é as moças que trabalham na noite. Que trabalham na noite, que eu digo, as prostitutas. Porque uma coisa que eu quero falar deixar bem claro aqui na nossa concepção aqui, o Exu, como eu disse no começo, ele é um ancestral que, por exemplo, foi um político, foi um fazendeiro, ou foi um quilombola, ou foi um grande líder comunitário, né? Tem ladeira no caminho, nessa casa tem segurança, isso é lá da roça, vê se eu tranco a rua das almas do Pai Pécio. Foi um grande homem, assim como as pombagiras podem ter sido prostituta, sim, dona do cabaré, sim, mas também pode ter sido uma professora, também pode ter sido uma médica, também pode ter sido uma mulher de um homem muito importante, porque as pombagiras têm-se ideia que viveram, essas ancestrais, viveram há muito tempo atrás. E há pouco tempo atrás a liberdade da mulher aconteceu, né? Até muito pouco tempo atrás a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia... Mas as que conseguiram e foram grandes mulheres viraram pombagiras. Entendeu? Então, pombagira não é só prostituta, pombagira não é só puta, gente. Entendeu? E, assim, não depreciando, mas pode ser porque prostituição, há quem diga que é a primeira profissão do mundo. Essas pessoas, no candomblé existe uma coisa que não discrimina ninguém. A gente aceita a pessoa como ela é. É ladrão, é prostituta, é político, é gente normal, gente boa, trabalhadora, a gente aceita todos. Entendeu? Então, aí, do jeito que tem certas cantigas, que pombagira é só pombagira, toda pombagira foi prostituta. Mentira, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Então, por exemplo, uma cantiga quando a dama da madrugada, rainha da encruzilhada. Dama é a mulher, dama da noite. É a mulher mulher dama. Mulher dama é a mulher que deita com vários homens, é a mulher que cobra para deitar com os homens, é a mulher que trabalha no cabaré. Dama do cabaré, a dona do cabaré. Entendeu? Mas então tá falando que ela mas de uma forma discreta, né? De uma forma discreta, porque vocês imaginem, aí tá cantando aqui, a pombagira é isso, a pombagira é aquilo, a pessoa tá passando lá na rua, ela escuta, nossa, essa religião, hein? Tá falando disso, daquilo outro, né? Dessa maneira, tá cultuando isso, né? E é do diabo mesmo. Né? A gente não deve nada a ninguém, mas uma gira de Exu, uma festa de Exu aqui em casa, pode vir criança, que isso antigamente não podia, né? Até por questão disso, né? Por questão das cantigas, dessas coisas e tal. Pode vir criança, então você vai ficar cantando palavrão, vai ficar cantando
denegrir na religião? Não. E eu clamo aí pro pessoalzinho mais jovem, o pessoal que faz aí as festas de Exu que eles fervem, é uma maravilha, é uma lindeza. Que não despreze os mais antigos, as cantigas mais antigas, que foi de onde, se você esquece sua origem, você esquece quem você é. Então, quando cantar Exu é da querer, nas horas grandes é que eu quero ver. E quando não pedar hora, seu tranca-rua é que eu quero agora. E quando não pedar hora, seu comimbará é que eu quero agora. Exu, gente, isso é bonito. Vamos cantar, vamos louvar e vamos cultuar essa entidade maravilhosamente bem. Então, assim como as cantigas mais recentes que foram compostas, que são bonitas, que falam com clareza, que falam o que é, que louvam, vamos cantar também. Eu tenho que aprender e eu respeito e eu canto também. Mas vamos cantar as antigas, vamos respeitar quando chegar alguém e cantar, não é? As cantigas antigas, que eu sei que isso acontece muito por aí. Eu fui ajudar no candomblé uma vez e eu comecei a cantar, cantei sozinho, né? Porque as pessoas até falam, nossa, que coisa antiga, tipo, demodê, como isso? Então vamos falar de orixá? Então vamos parar de cantar o Guajorê Mário, Mário, a Corompelé, Mário, é uma lepana, o Guajô Mário, Mato Iê. Vamos parar de cantar isso, que isso é muito antigo, né? Então, como diz meu Potum Vinícius, meu irmão de santo, a cantiga mais antiga do candomblé, quer saber qual é que é a cantiga mais antiga do candomblé? Não vou cantar. É o Guajoê Mário, ele brinca com isso. Então vamos parar de cantar porque ela é muito antiga, não é? Então é esse o recado que eu tenho a dar. Gente, alguém pode me informar que horas são? Porque eu não sei mexer nesse negócio. O meu computador está com a hora errada, mas eu acredito que já deu tempo. Ninguém me fez pergunta, ninguém comentou, pouca gente comentou sobre os assuntos aqui que eu falei. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo esse programa hoje com esse tema. Eu estou produzindo um documentário. Nossa, 1h30 já falando. Gente, alguém tem que ter. Então, mãe, Samanta, tem que ter um produtor aqui, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou dizendo que eu estou produzindo um documentário falando sobre a entidade Exu e Pombagira. Tudo isso que eu falei, muito mais resumido, com ilustrações, com filmagens, com entrevistas, com pontos de vista diferentes. Eu estou produzindo isso, estará à disposição aí no YouTube, no Facebook. Macuizame, Macuiô, Marcelo Mota. Tamo junto. O live é só de segunda por enquanto, viu? Se houver uma procura aí, as pessoas... Pois é, também gostei de falar. Quando eu começo... Você sabe que eu não sou de falar. Meu pai abençoa a benção, Marcelo. Então é o seguinte, eu estou produzindo esse documentário para estar no Facebook, nas redes sociais, falando o que vai estar no ar aí para assistir, vai estar disponível para assistir. Vou colocar no YouTube, que fica eternamente. O meu YouTube é Onita Mukutalo Fangê, Anderson de Ogum, e estará no meu Facebook aqui pelo tempo, eu não sei se fica muito tempo, enfim. Então, vou estar fazendo um documentário e a iniciativa, o tema escolhido de hoje foi porque para abrir nossos caminhos, né? Que Exu, que todo o povo da rua, que todo o povo
de Ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga, Ganga e Ganga, povo da terra de Ganga. Que abra nossos caminhos até a arpia. Acho que algumas manifestações estão acontecendo aqui nesse momento. Para abrir nosso caminho, para me abençoar todos que estão assistindo, a todos que não estão assistindo nesse momento, que podem assistir depois, mas que a gente siga num caminho de esclarecimento, que a gente siga num caminho de evolução, de discutir os assuntos. Sim, Samuel. Que a gente consiga levar essa palavra, que a gente consiga defender, não é, nossos princípios, que a gente consiga defender nosso culto, que a gente consiga propagar para as pessoas certas. Como eu sempre digo, para mim não é interessante ter orixá Abel, Abel, não é interessante ter 10 mil pessoas, ou é interessante ter 10 mil pessoas assistindo? Sim, é interessante, mas se tiver 10 eu estou contente também, estou feliz, porque eu estou passando o meu ensinamento, estou discutindo, de repente eu posso ter um erro, falar uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali, mas é o ponto de vista, né? O ponto de vista meu, não é só ponto de vista não, é o que eu aprendi, hein? Como eu falo, a minha verdade, mas a minha verdade não é a única verdade, não é? Minha verdade não é única, não sou dono da verdade. Então que Exu, que Pombagira, que seu Tranca-Rua das Almas, que meu pai Comimbara, meu pai Jambo, que minha mãe Maria Padilha, que minha mãe Maria Mulambo, minha mãe Jitissá, que minha mãe Pombagira Rainha, me abençoe todo mundo que está aqui. Também quero fazer o convite a todo mundo, dia 15 de novembro vai ser a nossa festa aqui, em homenagem a todos os Exus Pombagiras, especialmente a seu Comimbará, que é quem está aqui toda terça-feira, a partir das 6 horas, aqui no Izum Chumucumbo, Roça de Paraponga, na rua Jurubim, número 260. Ele está toda terça-feira aqui, mais ou menos 6h30, ele já está por aí, atendendo o seu povo, atendendo quem precisa, quem quer uma palavra, quem quer conversar. Axé. Quem quer conversar, que venha. E assim, tem uma cantiga no Batistini, composta por, criada por seu Tranca-Rua das Almas, que canta assim: hoje tem festa na casa de Tranca-Rua, hoje tem festa na casa de Tranca-Rua, vamos festejar o dono da rua, vamos festejar o dono da rua. Seu Tranca-Rua trabalhou o ano inteiro, venceu batalhas e demanda em seu terreiro. Vamos festejar, festejar com alegria. Seu Tranca-Rua é o dono da magia. Vamos festejar, festejar com alegria. Seu Comimbará é o dono da magia. Laroixo, laroí. Então, essa cantiga fala isso, né? Fala que o Exu trabalhou o ano inteiro. Então tem uma hora que tem que agradecer, fazer as oferendas como se deve, e fazer uma grande festa em comunhão para dividir o axé. Quem divide, laroie. Laroie, quem divide multiplica, não é? Então, dia 15 de novembro, aí a festa. Gostaria muito de conseguir exibir, botar à disposição o documentário nesse dia, o documentário sobre Exu. E que Exu mesmo, que seu Comimbará, que seu Tranca-Rua das Almas, me abençoe e abençoe a todos, certo? Muito obrigado. Não percam, semana que vem nós faremos a transmissão do Centro de Capoeira Angola, Angoleiro Sim Senhor, com o mestre Plínio e seus discípulos, seus alunos. Vamos falar sobre Capoeira Angola, a história, as histórias, falar sobre os grandes mestres, falar sobre
a trajetória da capoeira, a trajetória do mestre Plínio, a ligação que tem a capoeira com o candomblé, não é? As culturas irmãs, as culturas, enfim. Então, povo da capoeira, sim, mais um ano, graças a ele, graças a Ungila, meu pai Pambuguara, graças a meu pai Comimbará, não é? Graças a ele, mais um ano aí de resistência e luta. Então vamos estar nessa festa. E semana que vem, dia 14, segunda-feira, faremos a transmissão com o assunto Capoeira Angola, uma resistência cultural do nosso povo brasileiro. Então estaremos aí fazendo esse registro. Povo da capoeira, espero que estejam conosco assistindo, né? Vendo o mestre Plínio falar, vendo também sei um pouquinho do assunto. Vamos contar a história do mestre Moa do Catendê, mestre João Grande, mestre Jogo de Dentro. Vamos falar a história de todo mundo, falar sobre a capoeira, certo? Influenciando, falar um pouquinho de candomblé, que sempre tem que falar, certo? E estaremos aqui semana que vem às 20 horas. Faremos um programa aqui terminando às 21. Me perdoe, me desculpe, mas eu vou me produzir para a semana que vem. A gente vai aprendendo e vai fazendo, né? Porque o que eu sei fazer é tocar tabaco, aliás, tocar percussão. Eu acho que sei ser sacerdote, né? Que eu estou levando aqui minha casa já nessa luta. Macuzamacu, eu sei cozinhar, eu sei, mas tecnologia eu não sei. Tá certo? E eu vou aprendendo e semana que vem a gente vai melhorando os modos do programa. Peço desculpas porque não está no YouTube, que eu não consegui fazer isso, mas eu vou arrumar um jeito de fazer. Aliás, vai para o YouTube, esse daqui vai para o YouTube, daqui a alguns instantes estará lá. E nós vamos passando as informações aí. Então não percam segunda-feira que vem. Não percam Não percam, segunda-feira que vem, o programa sobre Capoeira Angola. Viu, minha gente? Então, vamos nos despedir aqui escutando uma bela cantiga. Não é que Exu vai ali e volta já. Não é? E vento que balança é hora, aí cruza chama, os eixos já vão embora. Vento que balança é hora, aí cruza chama, pombogira vai embora. E pé pelo pé, encruzilhada já lhe chama. Pé pelo pé, encruzilhada lhe chamou. Pé pelo pé, Exu já vai embora. Pé pelo pé, os Exu já trabalhou. Pé pelo pé, cambono, camboninho, meu cambono. Olha que Exu vai aló. Vai, meu cambono, ele vai numa girassol. Vai, meu cambono, ele vai numa girassol. Quando a lua sair, ele vai girar. Quando a lua sair, ele vai girar. Lá vai trancar a rua para todo mal levar. Lá vai Comimbará para todo mal levar. Seu tranca a rua, me fecha o terreiro e me abre a rua. Seu Comimbará, me fecha o terreiro e me abre a rua. Laroie que Exu. Que todos nossos pais Exu, nossas mães Pombagira, abençoe a todos. Todo mundo que está pedindo bênção aqui, Suarana, todo mundo. Viu? Em breve nós vamos falar sobre os caboclos, talvez um outro programa. Em breve nós teremos também, vamos falar sobre dança negra, dança afro, com a mestra Solange Ferreira, Solange da Tribo Companhia. Estou organizando com ela no espaço dela e falar sobre a dança negra, sobre a dança afro. A coisa está acontecendo e nós vamos chegar lá. Então que Exu abençoe todos, viu? Agradeço Nzambe Aquatessá
Exu Bocifô, Ogum Bocifô. Laroye, que igual Ganapambugila. Laroye, Exu, Laroye. Boa noite. Boa noite, minha mãe. Boa noite.